A gente continua falando de pesquisas da Fiocruz. Pesquisadores do Observatório Covid-19 da Fundação divulgaram um boletim sobre os desafios do combate à pandemia em 2022. Os cientistas citaram 3 principais pontos de preocupação: surgimento de novas variantes, a dificuldade no sistema de informações e a politização na gestão da crise sanitária. Para isso, a gente conversa agora ao vivo com a pesquisadora do Observatório Covid-19, a Margarete Portela. Doutora Margarete, seja muito bem-vinda. É um prazer falar contigo. A senhora conseguiria destacar qual desses 3 pontos é o mais preocupante? É aquele que aqui a gente provavelmente vai ter de fazer mais esforço para superar? Bom, eu acho que são 3 desafios assim, extremamente importantes. Eu tenho até dificuldade, de fato, assim, de dizer qual o mais importante. Eu talvez vou começar usando falar do terceiro, que eu acho que tem sido, de fato, assim, muito preocupante, que é dessa situação, quer dizer, uma politização em relação ao que a ciência diz, né? Que estamos vivendo agora, nesse momento, essa discussão lamentável em relação à vacinação de crianças, que é fundamental, né, na realidade, para a gente diminuir a circulação do vírus. A gente não pode menosprezar a morte de 300 crianças são crianças, quer dizer, com riscos muito baixos, na realidade, mas assim, a gente teve 300 mortes. Então, assim, é muito lamentável toda essa situação. Eu acho que a gente precisa, de fato, sair um pouco disso, respeitar, né, quer dizer, o conhecimento é o que está sendo aplicado em todo o mundo. Então não se pode, quer dizer, eu acho que essa questão de ficar polemizando, vacina fez a imensa diferença, né? Quer dizer, a gente se lembrar do quadro pandêmico que nós tivemos entre março e junho, né? A gente percebe, é uma questão de bom senso acompanhar isso, a gente percebe o quanto a vacinação fez diferença, né? Então, assim, a gente chega, eu acho que ao final de 2021, eu acho que tem que valorizar, né, na realidade, essa grande arma que nós tivemos, que é a vacinação. Não podemos deixar de valorizar também a questão do passaporte vacinal, a questão do uso de máscaras é fundamental, isso também tem feito imensa diferença, né? E os cuidados, né? Quer dizer, a gente tem clamado também pelos cuidados em relação a manter algum distanciamento físico. Nós também do Observatório lançamos há cerca de 2 semanas um conjunto de recomendações em relação, por exemplo, agora às festas de fim de ano, no sentido de que alguns cuidados sejam mantidos, né? E aí eu aproveito, quer dizer, essa deixa para falar também um pouco, por exemplo, a preocupação em relação às variantes. Né? Enquanto a gente não tiver, de fato, a pandemia controlada no mundo, e isso depende de vacinação e de acesso às vacinas em todo o mundo, e a gente sabe que tem uma parte do mundo que ainda está com coberturas vacinais muito baixas, né? Então a gente vai estar realmente sob o risco de novas variantes. E as variantes, elas é uma caixinha de surpresas, né? A gente não sabe o que é que pode vir. Existe sempre o risco, a possibilidade de que uma variante ela não responda às armas que nós temos, né, que são as vacinas hoje disponíveis. Então, assim, é extremamente importante, de fato, quer dizer, falando aí, essa preocupação com as variantes, ela é pertinente, quer dizer, então, assim, o esforço de diminuir a circulação de vírus, que quanto mais nós diminuirmos, né, que menores serão os riscos, na realidade, dessas variantes surgirem. E, enfim, o segundo ponto que você levantou, que a gente, né, também enfatizou como preocupação, essa questão, por exemplo, dos dados. A gente está vivendo nesse momento, quer dizer, a entrada da Ômicron no Brasil sem dados, né, sem condições de monitorar o que está acontecendo. Né? Então, se a gente tiver uma elevação de casos, a gente não sabe exatamente, não vai saber exatamente, quer dizer, o que está se passando. Então, isso é extremamente preocupante. A gente sempre teve no Brasil, não vou dizer que sejam perfeitos, mas a gente tem uma história de ter bancos de dados dentro da área da saúde, do sistema público de saúde, bastante razoáveis, né? E é muito lamentável, quer dizer, que vivendo uma pandemia, a gente tenha que enfrentar esse apagão de dados, tanto os ataques hackers, que eu acho que são criminosos e que têm que ser encarados como criminosos, né? Mas também dificuldades, às vezes, nas próprias estruturas, a própria vulnerabilidade desses dados, eu acho que tem que ser, de alguma forma, olhada com muito cuidado. Agora,
Margarete, vamos continuar no tema da vacinação das crianças e ouvir o que diz a ciência, como você bem ressaltou, o caso da politização, desse assunto também sobre a pandemia. É importante a gente esclarecer os benefícios que a vacinação vão trazer para as crianças e para o combate à pandemia como um todo. Você deve ter acompanhado a fala do ministro Marcelo Queiroga quando ele falou de um patamar que não incidiria, em patamar de mortes de crianças, que não incidiria em medidas emergenciais, referindo-se à vacinação, à adoção da vacinação de forma imediata após a aprovação da Anvisa. E ontem também ele explicava a vacinação das crianças, justificava e trazendo questionamentos sobre o impacto dessa imunização no número de mortes. O que a gente sabe até aqui? Qual vai ser o benefício da vacinação dos menores para a população e para as crianças? A gente tem uma questão, quer dizer, na realidade, a vacinação ela não é um recurso só de benefício individual, né? A vacinação, ela proporciona benefícios coletivos. E para que esse benefício se dê, quer dizer, é importante, de fato, uma cobertura vacinal. Isso não é novo, né? Quer dizer, em relação a gente, inclusive, tem uma história, o Brasil tem uma história de vacinação, né? Todos nós já enfrentamos, quer dizer, eu acho que na vida quem tem filhos, tudo mais, sabe, muitas escolas, inclusive, sempre exigiram carteiras de vacinação, isso antes da Covid, né? Porque é importante você ter um certo nível de vacinação para você garantir que o vírus, vamos dizer, um determinado vírus não vai estar circulando dentro daquele grupo. Então, assim, quer dizer, tem esse aspecto, quer dizer, a vacinação das crianças também é muito importante para reduzir a redução, porque mesmo a criança tendo talvez um risco de manifestações mais graves, né, e não podemos desprezar aquelas que têm manifestações mais graves, mas assim, mesmo no geral, tendo menos risco de manifestações graves, as crianças, elas transmitem, né, elas podem, serem contaminadas e elas podem contaminar outras pessoas. Elas funcionam, elas atuam ali na cadeia de circulação do vírus. Então, nesse sentido, é muito importante. A gente tem que lembrar também que as crianças estão voltando às aulas, né? O que até agora, quer dizer, se deu de uma forma assim, mais localizada, quer dizer, de uma forma... Então, na medida que isso se torna, eu acho que mais amplo, quer dizer, o retorno das crianças às escolas é importante, quer dizer, essa circulação vai estar muito maior, né? Então, assim, é de fato fundamental a vacinação das crianças e essa é uma definição. Em termos do Brasil, quer dizer, quem tomou essa decisão, quem aconselhou a adoção da vacinação é um corpo técnico constituído, inclusive definido pelo próprio Ministério da Saúde, né? São pessoas técnicas com condições de fazer isso. Quer dizer, não cabe, depois de um comitê técnico ter definido por unanimidade, ter tomado uma decisão, uma orientação por unanimidade, haver questionamentos de outros, né, em relação a essa decisão. Por outro lado, é uma decisão que a gente tem visto em todo o mundo. Os Estados Unidos, quer dizer, você tem, quer dizer, na Europa, a Alemanha, vários países que têm, na realidade, já adotado a vacinação de crianças, né? Então, assim, acho que, de fato, não cabe questionamentos em relação a essa decisão. Doutora, a gente tem acompanhado várias autoridades aqui brasileiras falando sobre já cancelar o Réveillon, cancelar o Carnaval, inclusive em importantes locais, né, onde o Carnaval movimenta muita economia, como São Paulo e Salvador, por exemplo, né, e na Bahia como um todo, o governador falando disso lá também, justamente por causa das expectativas para 2022. Baseado em várias pesquisas que vocês fizeram e fazem sobre todo esse monitoramento intenso que vocês têm feito desde o início da pandemia, qual que é a estimativa que a senhora traz para esse ano que está chegando, né? O que vamos encarar em 2022 quando falamos sobre Covid-19 e variantes da Covid? Olha, Evandro, eu até sou uma pessoa que tem sido assim, bastante otimista, né? Assim, no sentido de que eu acho que o nosso cenário, não dá para falar hoje do nosso cenário na entrada de 2022 seja o mesmo cenário da nossa entrada em 2021. Né? Eu acho que dizer, esse é um ponto de partida. Para mim, a vacinação faz muita diferença nessa mudança de cenário. Agora,
nós não estamos livres da possibilidade de variantes. Eu, particularmente, eu não acho, aí eu vou falar, aí não como um posicionamento total do observatório, mas acho que como um posicionamento também de uma pesquisadora que tem acompanhado os dados, eu ainda tendo a achar, assim, muito inadequado se falar em carnaval, né, em 2022, né? Então, assim, no sentido porque realmente são festas de aglomeração. Como também acho uma temeridade hoje no Rio de Janeiro se ter os fogos porque isso termina sendo chamando, por mais que você tenha medidas, não vai ter, o metrô vai encerrar mais cedo, tudo mais, mas você atrai, né, de certa forma, aglomerações. Né? Quer dizer, nesse momento, por exemplo, eu vou falar aqui um pouco. Eu estou falando da Alemanha nesse momento, quer dizer, na verdade, eu estou de férias, mas a gente continua aí. A gente sabe da importância do trabalho que a gente está fazendo, então a gente continua muito comprometido, né, com o que está fazendo. E aqui, de fato, assim, você não entra em lugar nenhum sem o passaporte vacinal. Né? Você não, de fato, assim, exigência de máscaras em todos os locais. Por exemplo, as feiras de Natal na Alemanha, que são uma tradição, foram todas canceladas no estado onde eu estou. Então, assim, eu acho que, de fato, quer dizer, o mundo está dizendo, olha, a gente não pode menosprezar essa experiência que a gente está vivendo. Então, assim, nesse sentido, meu posicionamento, né, eu acho que a gente ainda não está, eu acho que a gente está em outro cenário, ainda bem, né, nós estamos num outro cenário, não é o mesmo cenário de um ano atrás, quando nós não tínhamos ainda, quer dizer, nós estávamos começando, quer dizer, a vacina estava surgindo, né, no Brasil nós entramos em 2022 sem a vacina, né, quer dizer, só... A primeira vacina, quer dizer, a Coronavac, ela foi administrada ali na segunda quinzena de janeiro. Mas, assim, eu acho que, de fato, a gente hoje tem um outro quadro, mas ainda assim, ainda é um quadro de incertezas, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que continuar tendo cuidado. E aí eu vou fazer só, desculpa assim falar, mas assim, acho fundamental, quer dizer, quem não tomou o reforço, vá tomar o reforço, né? O reforço, ele é muito importante, na realidade, já se mostrou pesquisas, a gente está aprendendo na Covid, no decorrer que as coisas acontecem, mas já se sabe que a Ômicron, ela responde bem ao esquema, quer dizer, você ter as duas vacinas, mas também ter o reforço, né? Só com as duas doses, ela já não responde tão bem. Então, assim, é muito importante tomar o reforço. Obrigada. A gente conversou com a Margarete Portela, que é pesquisadora do Observatório Covid-19, sobre vários pontos elencados pela Fiocruz em relação à pandemia e também assuntos do momento. Muito obrigada pelas suas avaliações aqui com a gente. Feliz Natal, Margarete. Muito obrigada, boas festas aí para todos, né? E aí, quer dizer que a gente, de fato, a gente tenha uma entrada de ano e a gente consiga chegar aí ao controle dessa pandemia. Obrigado, Margarete. Até a próxima. Feliz Natal aí na Alemanha. Obrigada.